Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Hoje, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Queremos nesse momento rezar por todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Trazer presente a Dona Albertina dos Santos Veloso. Alguns dias, a gente vem rezando, para a Dona Albertina e infelizmente ontem ela faleceu. Ela é mais uma vítima, do Covid-19. Ela pegou Covid não tem nem um mês, quando tudo já estava liberado, inclusive não usar mais máscaras e tantas outras coisas, que agora podemos fazer, a aglomeração e etc. E ela pegou o Covid. Lembrando que os meios de comunicação não estão mais dizendo, o quanto as pessoas pegaram Covid em todas as cidades, E a gente sabe, muito próximo da gente, que o Covid ainda não acabou, Prova disso foi a Dona Albertina, ela que se cuidava, que ficava muito em casa por causa da idade. No entanto, ela pegou Covid agora, muito recente. Por isso, meu irmão e minha irmã, é um dever nosso, é o dever do cristão, alertar a população para que continue usando, máscara, continue se cuidando, não ir em espaço que tem muita gente, porque o Covid não acabou. Porém, é claro e é bem sabido, que sobretudo os nossos irmãos políticos, eles não vão anunciar ou eles não querem, que a população saiba que o vírus ainda está por aí, até porque é ano político e eles vão precisar fazer as campanhas e assim por diante, e também por conta das festas, Nós estamos aí já nos aproximando das festas de São João, mas vamos cuidar, você que é cristão, você que ama a vida, Você que tem Jesus no coração, vamos continuar cuidando, Usando máscara, lavando as mãos, usando álcool, evitar, espaço onde tem muita gente. Vamos nos cuidar, gente, porque depois, eu sou nova, eu sou novo, sou jovem, tenho saúde de ferro, mas a gente tem que lembrar que tem alguém na nossa casa, que é o meu caso, Eu tenho a minha mãe acamada, a gente tem alguém, da família ou amigo que não pode pegar esse vírus, porque já está de uma certa idade, ou porque tem problema mesmo de saúde. Então vamos se cuidar, minha gente, vamos se cuidar. Essa é uma atitude também evangélica, é uma atitude, cristã. Vamos vacinar, tem gente por aí dizendo que não se vacina, porque o vírus, porque Deus vai cuidar, mas Deus deixou também a ciência, inclusive é um dos dons do Espírito Santo, a ciência. E não vamos tentar Deus. Essa atitude de dizer que a gente não precisa tomar vacina, porque Deus vai cuidar, é tentar Deus. E a gente sabe que não podemos tentar Deus. Isso é uma atitude do demônio, O demônio queria tentar Jesus, pedindo que ele, se jogasse, lá do alto, que Deus ia segurar, que Deus ia cuidar dele. No entanto, ele disse: não tentai o Senhor teu Deus, Então, nós não vamos tentar Deus, vamos nos cuidar. Vamos também rezar, meu irmão e minha irmã, então, pela família da Dona Albertina dos Santos Veloso. A Dona Albertina, ela foi muito importante na minha vida. Eu vivi a minha adolescência e minha juventude dentro da casa da Dona Albertina. Eu era muito amiga e sou ainda muito amiga da filha dela, Então vamos continuar rezando, pela família, pelos amigos. Vamos também trazer presente às nossas crianças, os nossos adolescentes. Maria Rita Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite, Davi Lucas, Tereza e Ricelli Bezerra, Rita de Cássia, Elaine Carvalho, Rafaela, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Osita Maria Granja, José Carlos de Jesus, Natália,
Rodrigues Neres da Silva, Wesley Costa, e também vamos rezar pelo Luiz Carlos Brito Santana. O Alex Mota Gil, vamos continuar rezando, né, pela recuperação da saúde de Alex. João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira e Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a família. Continuar rezando, né, pelas vítimas da pandemia e pelas vítimas da guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do santo evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo neles. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma continuação do de ontem, e assim por diante. Jesus, que se apresenta como o caminho, como a verdade, como a vida, e se apresenta como o pão da vida. Hoje ele repete novamente: eu sou o pão da vida. E hoje o versículo já começa dizendo que as autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. E aí, como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Aí Jesus vai responder: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terá a vida em vocês. É interessante, né? Eles não entenderam, ou seja, as autoridades dos judeus não entenderam as palavras de Jesus. Eles sentiram um certo mal-estar. Mas como comer a carne de Jesus? Não era algo nada fácil, não era fácil entender isso, né? Portanto, por isso eles não aceitaram, porque tomaram tudo ao pé da letra. E é interessante que muita gente até hoje toma tudo ao pé da letra, ou seja, como está escrito. É preciso interpretar aquilo que Jesus está dizendo, né? Comer a carne de Jesus significava aceitar Jesus como novo Cordeiro Pascal. Então, comer a carne de Jesus, o que é que significava? Aceitar Jesus como novo Cordeiro Pascal. E isso era muito difícil para os judeus. Aceitar Jesus como novo Cordeiro Pascal, cujo sangue os libertaria da escravidão. Isso não era nada fácil para os judeus. Por isso que eles começam a discussão, né, em torno, né, das palavras de Jesus.
Então, beber o sangue de Jesus também significava assimilar, né? Assimilar a mesma maneira de Jesus viver, né? Que Jesus viveu e marcou a sua vida, né? Assim, ou seja, viver o projeto de Jesus. Então, beber o sangue significava assimilar a maneira de Jesus viver, né? Ou seja, assumir o projeto assumido por Jesus. Então, e esse ensinamento vale, meu irmão e minha irmã, para nós também hoje, né? Se eu digo que sigo Jesus, não, se eu como, se eu bebo, ou seja, se eu comungo, né, na mesa da Eucaristia, eu devo viver como Jesus viveu. Tem uma canção, né, do padre Zezinho, né? Viver como Jesus viveu, sorrir como ele sorriu, amar como Jesus amou. E como isso é difícil para nós hoje, né? Sobretudo nesse mundo egoísta, né, que só pensa em si mesmo. E aí, dando continuidade, né, Jesus vai continuar dizendo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, né? Então Jesus quer nos ensinar que o que traz vida não é somente, meu irmão e minha irmã, celebrar o maná lá do passado, mas comer esse novo pão, né? Comer esse novo pão, ou seja, se comprometer com Jesus de Nazaré. E depois Jesus continua, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim, né? Só vai aprofundando mais ainda, né? Então são palavras que a gente sabe bonitas, mas são palavras bastante exigentes, né? Exige toda uma vida para meditá-la, né? Então exige de nós muito tempo para continuar meditando e contemplando essas palavras de Jesus cheias de significado, bonitas, mas muito exigente, né? Porque comer o pão, comungar, significa também compromisso com a vida, né? E depois o evangelho termina dizendo, né, assim, ó, este é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Olha que coisa boa. Quem come deste pão viverá para sempre. Não é como o pão que os nossos pais comeram lá no deserto e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Ou seja, o pão verdadeiro de Deus é aquele que vence a morte e traz vida. O pão verdadeiro de Deus é aquele que venceu a morte e trouxe vida nova para todos nós. Portanto, não adianta ficar apegados, né? Apegadas ao passado, né? Porque isso pode muito acontecer, sobretudo com as lideranças mesmo, né? Da igreja. Às vezes a gente fica muito apegado ao passado. Nós temos uma dificuldade enorme de desapegar do passado. Portanto, é isso que Jesus pede para nós nesse dia de hoje, que não adianta ficarmos apegados ao passado, mas aceitar o novo, isso é interessante, aceitar o novo que chega como fruto da semente plantada no passado. O novo já está aí, e isso para o povo, para as autoridades, para os judeus, né? Eles não aceitavam Jesus, que era o novo, que veio trazer uma nova proposta, né? Que veio dizer que todas as pessoas são importantes, né? Que veio incluir mulheres, viúvas, pessoas doentes, né?
pecadores, que veio dizer, olha, todos são filhos de Deus. Esse era o novo, a nova proposta, né, de Jesus, e que eles não aceitavam. E muitas vezes também nós não aceitamos. Por quê? Porque para nós, né, para muitos de nós, a salvação, a salvação não vem para todo mundo, mas para um grupo pequeno, um grupo selecto, né? Um grupo pequeno, ou seja, aquele grupinho que está na igreja, esse sim merece tudo, mas as pessoas que estão distantes da igreja não merecem nada, né? Não merecem nada. E às vezes isso ainda continua na nossa cabeça, na nossa mentalidade, muitas vezes pequena. Às vezes a gente pensa como essas autoridades, né, dos judeus, que pensavam que só eles eram os detentores, né, que eles eram os detentores da salvação. Portanto, só eles podiam ser salvos. O resto do mundo estava todo mundo perdido, né? Ou seja, só eles tinham a salvação. E a gente sabe muitos segmentos hoje, tanto da Igreja Católica como nossos irmãos, né, em Cristo, separados, às vezes também nós usamos esse mesmo discurso, né? Esse mesmo discurso de que eu estou salva e que o resto do mundo está no inferno. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite é comermos, né, a carne de Jesus e o sangue de Jesus, no sentido de aceitar Jesus como novo Cordeiro Pascal. E aceitando esse novo Cordeiro Pascal, também nós nos comprometemos com o seu projeto de vida, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça, né, de podermos vivenciar sempre a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.